Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o tema é a vida e a morte. Naturalmente, talvez algumas pessoas vão estranhar, porque algumas questões perguntadas por Kardec, os Espíritos respondem de uma maneira muito sintética, muito generalizada. Porque o objetivo do Livro dos Espíritos é deixar uma espinha dorsal que teria desdobramento posteriormente, até pelo próprio avanço da ciência, do pensamento humano. Então, por exemplo, agora mesmo, a vida e a morte, que é o nosso tema de hoje, logo a questão da morte, né, que muita gente poderia pensar que quem não conhece o Livro dos Espíritos, ele iria tratar diretamente sobre questões delicadas, o que você sente quando morre. Não é isso. Não é esta parte que vai ser tratada aqui. Pelas respostas dadas pelos Espíritos, vocês vão verificar o que eu estou explicando. A questão 68... Allan Kardec pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Estão lembrados que no estudo anterior a gente falou sobre seres orgânicos e inorgânicos, não é verdade? Pois bem, qual a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Essa é a resposta, muito objetiva, portanto não entra em detalhes, porque não é neste tema, neste assunto, o contexto. Mais adiante, e a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente começar a estudar sobre o mundo espírita ou da intervenção dos espíritos em nossas vidas, a gente já vai começar a ter algumas ideias mais detalhadas sobre a vida após a morte. E na última parte do Livro dos Espíritos, quando trata das penas e gozos presentes e futuros, a justiça divina. Então, voltando ao contexto do que nós estamos vendo nessa primeira parte aqui do Livro dos Espíritos, questão 68, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. É óbvio que a gente sabe que existe diversidade de morte. Acidente de automóvel, uma bala perdida, umas circunstâncias diversas. Mas em todas elas, se nós formos analisar por esse prisma generalizado, nós vamos verificar que há o esgotamento do órgão. Se foi um órgão afetado por uma bala, ou uma faca, ou uma pancada, vai se esvair o fluido vital e a criatura paralisada desencarna. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Kardec faz uma pergunta com uma analogia, uma comparação. Resposta: sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Novamente, a resposta é genérica, dentro do contexto de alguém que está doente e que vem a falecer. Faleceu porque a doença minou ou esgotou o fluido vital da criatura. Daí cessa a vida no organismo e o espírito deixa o corpo. 69. Por que uma lesão do coração, mais do que de qualquer outro órgão, causa a morte? Essa pergunta, vamos lembrar que foi no século XIX, e na época o coração era visto como sendo o principal centro vital, que era o órgão mais vital do corpo humano. Posteriormente, a ciência mostrou que o cérebro ele é fundamental, especialíssimo para a manutenção da vida ou a sua cessação. Assim também como outros órgãos foram sendo vistos como vitais, né, quando sofrem qualquer tipo de enfermidade ou qualquer tipo de acidente neles. Então os espíritos, antecipando-se às descobertas da medicina, responderam a Kardec da seguinte maneira: por que é que uma lesão do coração, mais do que de qualquer outro órgão, causa a morte? Resposta: o coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Os espíritos eles sempre foram muito prudentes. Eles davam pistas. Por quê? Porque os espíritos nobres, sábios, entendem que toda ideia trazida antes da maturação fundamental da mente humana pode ser mais contraproducente do que benéfica. Então, em algumas ocasiões, eles respondiam diretamente. Em outras, eles já abriam campos, novos horizontes, como quem diz assim, presta atenção que existem outros órgãos tão vitais quanto o coração. Porque era preciso o avanço da ciência para que a sociedade humana estivesse preparada.
certo? Uma ideia maravilhosa, antes do tempo, ela pode ser abortada. Então, os espíritos antecipavam ao avanço da neurociência, ao estudo do cérebro, dizendo que não era o coração apenas o único órgão mais vital do nosso corpo. Pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Então, os seres orgânicos é composto de matéria e o fluido vital que nós já estudamos anteriormente. O que é que acontece com este fluido vital e com esta matéria quando cessa a vida no organismo? A resposta, a matéria inerte, ou seja, o nosso corpo físico, se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital, o fluido da vida, retorna à massa, retorna ao fluido cósmico universal. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier já apontava esse caminho. E é verdade, a natureza, tudo está em constante transformação. É a partir desse raciocínio que nós entendemos um pouco mais a imortalidade da alma. Porque se tudo está, todos os elementos se encontram em constante transformação, não há desaparecimento real. A própria matéria entra numa outra frequência vibratória e passa a beneficiar outros elementos. Então, se tudo se transforma, por que é que só o ser humano deixaria de existir com o fenômeno da morte? Então, a morte não existe a partir do próprio raciocínio decantado pela ciência, estudando todos os elementos da natureza. Então, nós temos aí uma breve colocação, um breve estudo a respeito do que acontece com o nosso organismo, com o fenômeno da morte. Todo mundo sabe, o cadáver se decompõe, vira uma pasta, diversos elementos que compõem o nosso organismo vão beneficiar outros organismos, constituir outros organismos. E a energia que nos dava vida aos órgãos volta ao fluido cósmico universal. Só complementando, e a consciência que atuava nesta matéria, o espírito imortal, se desliga dela e dá prosseguimento na realidade espiritual à sua trajetória de evolução, até preparar um novo corpo para, pela reencarnação, prosseguir na sua espiritualização. Grande abraço, amigo, e voltaremos depois com mais estudos.